Agora eu vou chamar o Jean. Jean, fica à vontade, no seu tempo. Nós não combinamos muito essa apresentação, mas as minhas falas também vão na direção do que o professor Gustavo colocou, né? Então, já parabenizo a apresentação dele. Queria começar também agradecendo o convite do Ciência de Calçada, né? Parabenizar você, Otávio, os demais coordenadores desse projeto, né? Você pediu para a gente se apresentar um pouquinho, né, em termos de formação. Eu trabalhei muito tempo como professor de educação básica, hoje sou professor do ensino superior. Minha formação é de doutor em História, também tenho pós-doutorado, e trabalho em algumas pós-graduações públicas, né, sempre nessa interface com a educação escolar, né, então as minhas pesquisas são em torno da identidade, da questão educacional. Nós não combinamos, mas eu queria também ressaltar a importância, né, da abertura desse espaço para falar das ciências humanas, né? As ciências humanas tratam de coisas que nos são muito próximas, né? E as pessoas acabam pensando que o que a gente fala é somente uma opinião, né? Sem um substrato maior, né? De reflexão e de pesquisa, né? Então, é importante que a gente perceba que essa discussão de hoje, na área de educação, não é construída através de achismos, né? Então, para constituir as nossas falas, nós nos apropriamos de investigação, de nossa investigação, de investigação de outros pesquisadores, como em qualquer outra área de produção científica. Uma dúvida que as pessoas sempre têm quando a gente vai trabalhar com divulgação científica em relação às ciências humanas é essa questão da subjetividade do pesquisador, né? Na verdade, a subjetividade está presente em todas as ciências e não só nas ciências humanas, né? Mas há muito tempo, acho que durante todo o século XX, a gente já reconhece essa subjetividade e ela é colocada um pouquinho mais sob cuidados, né? Ou seja, o pesquisador é mais consciente dos seus limites, né? Então, os critérios de validação das ciências humanas, não é que assim qualquer um pode falar qualquer coisa, né? Eles são baseados em dados empíricos, mas também na intersubjetividade que a gente fala, né? Ou seja, na crítica e na autocrítica dos próprios pares. Então, é através desse exercício, quando a gente expõe as conclusões das nossas pesquisas, né, que a gente estabelece, então, critérios mínimos de razão para a gente se respeitar, para a gente conviver, para a gente dialogar e para a gente avançar na construção do conhecimento. Então, todo pesquisador, ele tem que ser muito aberto à crítica, né, e à autocrítica, a crítica, claro, embasada, referenciada, e com vistas à construção de algo maior, né? Todo pesquisador que se preze das ciências humanas tem muita prudência, né? Tem muita humildade de dizer, olha, sobre isso eu não sei, ou eu posso me posicionar, posso me expressar, mas isso precisa ser investigado melhor, né? Então, essa característica torna a ciência mais forte, mas, ao mesmo tempo, faz com que ela tenha dificuldade, nesse momento, né, de competir com a linguagem do escândalo, da cultura da lacração contemporânea das redes sociais, das montagens emocionais para o WhatsApp, que são planejadas para mobilizar rapidamente os sentimentos humanos, né? Então, como diz um outro divulgador científico, o Gabriel Perisset, a gente sempre precisa perguntar o tempo todo se o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente repete, vem de fontes potáveis ou vem de fontes envenenadas. Então, a fonte potável, ela tem também algumas impurezas, claro, porque todos nós somos humanos, todos nós temos os nossos limites, a ciência é feita por seres humanos, mas essa fonte potável, ela tem um compromisso, uma história de vida, então eu convido a quem está assistindo aqui também, investigar a história desses que estão falando aqui para vocês agora, a história profissional, né, se eles submeteram seus trabalhos também à crítica, à autocrítica, né, porque o limite disso é a honestidade, né, então o limite disso, né, uma fonte envenenada é aquela que manipula informações, né, com fins outros, né, que não sejam de discutir ou de fazer progredir o conhecimento. Então, acho que é importante, né, para a gente finalizar essa reflexão inicial, destacar o papel terapêutico das ciências humanas, né, de fazer o ser humano pensar sobre si mesmo, de produzir subjetividades, de nos lapidar, de nos edificar, nos tornar, além de um ser sensível, também um ser sensibilizado. A pesquisa, então, em ciências humanas, amplia a nossa consciência dos valores em jogo, dos valores em disputa na sociedade. E isso nos ajuda a pensar o bem comum como um princípio político
Bem, o desafio que nos foi colocado, então, para hoje, pensar em tempos de pandemia, educação, né? Eu pensei em falar um pouquinho sobre escola, subjetividades e afetos, né? Mas, enfim, a gente está vivendo um tempo de pandemia, né? De desafios, né? Do ensino remoto, das dificuldades de acesso, como bem salientou o professor Gustavo, né? Dos desequilíbrios emocionais decorrentes dessa situação. E todos nós, professores, especialmente os professores da educação básica, estão com esse desafio, por vezes, de tentar emular as aulas no velho modelo, que já era problemático anteriormente, né? Então, a minha proposta é também usar essa situação que nos traz angústias, né, da pandemia, para pensar o próprio projeto de escolarização, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que essa relação professor-aluno que agora a gente sente como distante, ela pode ser distante também no modelo presencial. E isso tem a ver com o modelo de escolarização que se instituiu, né, a partir do século XIX. Um modelo que tem muitas qualidades, que nos trouxe até aqui, mas que não conseguiu prevenir, infelizmente, que a gente estruturasse uma sociedade que hoje está doente. E não só doente fisicamente, né, mas doente também na questão dos seus valores. Nós adoecemos individualmente, adoecemos coletivamente. Então, é um modelo de educação que formou bons engenheiros, né, tecnicamente, mas também formou pessoas que não conseguem pensar e se pensar coletivamente, né, fora de um projeto de egoísmo extremo, né, representado por essa carência de um projeto coletivo. Então, é dentro desse adoecimento coletivo, né, que eu queria ressaltar, então, a dificuldade da escola de dialogar com o mundo contemporâneo, né, por ela ser fruto de certa modernidade, né, ser muito burocratizada, há um engessamento, né, uma dificuldade de se movimentar em termos de concepções, de currículos, de finalidades, né? Então, a gente, em bate-papos e lives que a gente tem participado, a gente tem tentado ressaltar essa ideia da docência como uma relação humana, e repetindo sempre que o professor lida com gente, né, que nossos alunos chegam à escola com muitas necessidades, com muitas fomes, com muitas carências, né, carências físicas, mas também carências de acolhimento, de projeto de vida, de identidade, né, de sentido para as coisas que estão fazendo, né. Então, ao contrário do que muitos professores universitários pensam, né, o processo educativo não se dá no vácuo. A sala de aula é sempre um encontro múltiplo, e encontro de múltiplos sujeitos, né, com histórias, com projetos de vida, em constante reconstrução. Essa minha afirmação, né, da educação como relação humana pode parecer óbvia, né, num primeiro momento, né, mas ela não é, né, porque a própria constituição das disciplinas escolares, como a gente conhece hoje, se deu num momento, no final do século XIX, início do século XX, de apagamento desse aspecto, que são as subjetividades humanas, né. Então, a ideia é que um cientista poderia, né, ou eu sou cientista e a minha humanidade fica lá do outro lado, os meus afetos, as minhas relações ficam lá do outro lado. E assim também se pensou a escola. Eu atravesso o portão da escola e eu sou o professor. Os meus gostos, a minha vida, as minhas relações ficam lá fora. Eu atravesso o portão da escola e eu sou aluno. Eu assumo a profissão de aluno, né? E é assim que ele é visto. Ele não é visto como jovem, como alguém que tem vivências, que tem experiências, né? Então, nessa escola anterior, né, os conhecimentos de origem científica e os afetos eram pensados como algo separado. E a gente está pensando eles hoje em conjunto. Então, eu queria aqui aproveitar para evocar e recomendar a leitura de um autor, que é o Theodor Adorno, para quem estiver iniciando, for fazer pesquisa, Escola de Frankfurt. O Adorno, então, alertou para a gente para o perigo da inversão dos meios pelos fins na sociedade moderna, na sociedade que produz pessoas tecnológicas, né? Então, para o Adorno, os meios são fetichizados, trazendo aqui para a escola, né, o conteúdo, a disciplina, o comportamento, a burocracia são fetichizados. E esses meios são fetichizados porque os fins que representam a vida humana digna encontram-se encobertos nessas rotinas,
desconectados da vida, da consciência das pessoas, né? Então, sempre é o convite a refletir sobre o sentido. Tem um outro pesquisador importante da área de História da Educação, que é o André Chervel, né? E ele fez muitas pesquisas sobre história da escolarização na França, e ele fala que essa realidade dos nossos sistemas educacionais não coloca os docentes, a não ser em casos muito excepcionais, em contato direto com o problema das relações entre finalidades e ensinos, né? Então, pensar a finalidade do que você realmente faz. A minha proposta é educar para a democracia, mas que democracia estamos experienciando dentro das escolas? Que participação tem esses estudantes? Que momento a gente está fazendo com que essa criança adquira essa possibilidade da democracia, que não é só um direito simples, mas também exige responsabilidade sobre os atos e tudo mais, né? Então, a gente costuma dizer que em educação o meio também é uma mensagem, né? Então, se eu trabalho com essa concepção de que eu enuncio e todos devem estar em silêncio, repetindo o que está no livro ou o que está na minha fala, né? Eu também estou passando uma mensagem, eu também estou educando para alguma coisa. E cabe ao aluno aceitar e assimilar essa mensagem ou fingir que assimila. E aí a gente cria pessoas dissimuladas, pessoas que aprendem a negociar, a enganar, né, dentro de uma situação que lhes é imposta, né. A gente vai referenciando alguns autores também, né, mas o Pérez Gomes, que é um autor também que trabalha com cultura escolar, espanhol, né, ele fala muito sobre isso, né, sobre como nós, docentes, como os estudantes, mesmo vivendo essas contradições, esses desajustes, mesmo a gente esperneando, né, das dificuldades da escolarização contemporânea, a gente acaba reproduzindo essas rotinas que são inconscientes, né, e que geram essa cultura da escola, às vezes conscientemente também para sobreviver, para achar aceitação institucional. Então, a grande questão que a gente quer levantar aqui de problema da escolarização contemporânea, não que a gente tenha uma resposta pronta para isso, né, é da simultaneidade e da homogeneização. Esse é o projeto escolar moderno, né? Então, a ideia é de ensinar tudo a todos ao mesmo tempo. Essa homogeneização, que foi um objetivo, hoje ela nos confronta, e a gente enfrentar isso é um pouco como, no senso comum, dar murro em ponta de faca, como se fala, né? Para fazer essa homogeneização, o professor é obrigado a criar uma figura fictícia, que é o aluno médio. Ele passa a dar aula para o seu aluno médio, né? E apaga os sujeitos concretos, esses sujeitos, as suas experiências, a sua história. É claro que esse professor está em 10 turmas, com 35 alunos em sala, né? Então, esse é um grande desafio para a gente pensar hoje, e justamente a gente teria essa possibilidade de pensar isso, porque a gente está num momento em que a população brasileira vai chegar no seu auge demográfico, né? E vai começar a diminuir. Então, a gente poderia pensar em começar a diminuir o número de alunos por sala, ao invés de diminuir as salas, né? Que é o que está se procedendo em alguns momentos, né? Tudo isso leva a gente a pensar a questão da aprendizagem, né? A questionar, então, a aprendizagem, o ato pedagógico só como enunciação. Então, esse professor que se vê como repassador de conhecimentos, ele pode ser mais engessado ainda daqui uns dias, né, com projetos que vão trazer formas metodológicas para esse professor seguir. Então, a ideia do professor como intelectual, que vai avaliar ali a condição do seu aluno, a sua realidade, ela passa a se perder para um projeto de homogeneização maior, né, e a gente precisa pensar, então, que são essas abordagens diferenciadas, essa questão de envolvimento maior dos alunos, né, que traz esse engajamento dos estudantes para com o conhecimento. E aí eu faço a relação com a abordagem do professor Gustavo. Tudo isso demanda mais tempo, né, um tempo mais qualificado. E aí é que a escola, para eu finalizar a minha fala, né, tem que repensar essa sua carga formativa, aliviar a quantidade de informações que pretende, entre aspas, transmitir. O tempo das enciclopédias, Barça e Britânica, foi brilhante, embora socialmente extremamente excludente, né? Mas ele já passou. Então, para que a escola possa recuperar seu prestígio social, sua eficácia simbólica, ela tem que ser amplamente repensada
como um lugar onde essas interações afetivas, essas interações simbólicas acontecem, né? E os projetos de vida individuais e coletivos possam ser construídos. Então, desculpa se eu passei do horário, acho que não, mas esse é meu recado inicial e agradeço novamente e fico disponível para o debate. Muito obrigado, Jean, pela sua fala, muito enriquecedora. É interessante como esse diálogo vai acontecendo, pois as falas vão se complementando, né? Cada um vai ajudando o outro nessa ideia sobre a educação na pandemia, é justamente esse processo que a gente quer trazer para o público.